salve galerinha, galera qualificada, chique bacanizada, né galera? Sábado eu carreguei aqui, nessa fazenda aqui, tem a nossa retaguarda à esquerda aqui, o gaúcho, Vanderlei, né? E nosso amigo Roque, maior comprador de banana aqui da região de Moeda, hein Roque? Roque é qualificado aí. Forte abraço aí, Roque. Vamos que vamos. Amanhã, né? Sábado, né? Fazer outro carregamento aí. Beleza, Roque? Forte abraço. É, galera, estamos aqui nesse lugar maravilhoso, né? A rocha lá em cima, grande. Quero mandar um forte abraço para toda a galera aqui do Povoado Moenda, galera de Presidente Branquedo Neves. Um forte abraço para todos. Meu amigo William, forte abraço aí, William. Maior vendedor de banana aqui na região de Moenda, município de Branquedo Neves. Forte abraço aí, William. Fazendeiro qualificado aqui na região sul da Bahia, galera. É, gente boa da melhor qualidade. Valeu, William. Tamo junto e misturado. Assista os vídeos e dê aquele like. Vocês não vão pagar nada, galera. Só vai botar o dedinho e dar o like, né? Pois é, galera, estamos chegando aqui no posto Moenda. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui mesmo. Naquele banho, qualificado, chique e bacanizado. Beleza, galera? Estamos aqui. Vamos meditar um pouco também na Bíblia Sagrada, né, galera? Como está escrito aqui em João, a multiplicação dos pães. Aí também está lá em Mateus 14, do 15 ao 21. Está aqui em João, né? Porque João foi enviado de Deus, né? Para o povo, o Brasil e o mundo. É o profeta João. Que diz assim, ó, versículo 1 de João 6, que diz assim: depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberiade. E, versículo 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Tá vendo? A multidão já sabia. Onde ele ia, o milagre acontecia, ele curava enfermo e fazia todas essas coisas, né? Aí a multidão saía atrás dele. Ele só andava como multidão de gente, porque o povo sabia que era ele curava. Então aqui no versículo 3 diz: e Jesus subiu
ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 4. E a Páscoa, a festa do judeu, estava próxima. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde como traremos pão para estes comerem. Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele fez isso só para experimentar, né? Com Filipe. Mas ele sabia o que bem sabia de fazer. Pois é, meu irmão, o Senhor Jesus já sabia, né? Aí versículo 7 diz, olha. Filipe respondeu-lhe Filipe respondeu-lhe, 200 de dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, versículo 8, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos, está vendo? Ele diz, mas não dá, mas ele só demorou 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas ele disse, para que isso? Só para tantas pessoas? Mas o poderoso nosso Deus estava lá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tá vendo? Como é bom meditar, né? Aí o versículo 10 que diz, olha, e disse-lhe, manda assentar os homens, e havia muita ralva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, para comer 2 peixinhos, 5 pães, né? 5 pães, 2 peixinhos. Mas Jesus já sabia de tudo, né, meus queridos e amados irmãos. Aí versículo 11. Mais de 5.000, tá vendo? Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Versículo 12. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Tá vendo? Você não pode perder nada de alimentação, né? Porque a ordem é do Eterno. Amém? Ele disse, olha, do que sobrar, não perca nada. Guarde, porque para que nada se perca. Porque já era obra da mão do Senhor, né? Não é diferente da minha e da tua vida, né? Jogar resto de comida, tem que aproveitar, dar uma pessoa que precisa, né? Não jogar fora. Amém, meus queridos? Aí versículo 13 aí. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que havia comido, tá vendo? Ainda deu 12 cestos dos pedaços de 5 pães e 2 peixinhos, tá vendo? É muito poder do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo, né? Aí versículo 14 que diz, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que
devia vir ao mundo. Olha, tá vendo o povo aí? Não, esse aqui é o profeta que deve vir ao mundo. Aí versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Tá vendo? Eu já queria fazer dele rei. Aí ele tornou-se a retirar-se e foi para o monte conversar com o Pai, né? Com o nosso Deus. Então, meus queridos, essa é uma meditação maravilhosa, né? Dos 5 pães, 2 peixinhos, como você vira aí, narrei, né? Nesta manhã aqui no Posto Moema, na cabina aqui do Canhão Sergipano, que estamos aguardando a hora de ir para a roça, né? Que está agendado. Nós estamos meditando na palavra também. Aqui. Que tem mais aqui, olha. Jesus anda sobre o mar. É aqui que está em João, mas também tem em Mateus 14, 23 ao 34, né? Os 2 livros do Evangelho aqui que diz aí. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Versículo 16, agora 17. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Versículo 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Vai entendendo a história aí, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Versículo 19. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Versículo 20. Porém ele lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Tá vendo? Tudo é projeto de Deus. Aqui nós temos mais aqui, ó. Jesus é o pão da vida para os que creem. Tá vendo? Jesus é o pão da vida para os que creem, né? Creem nele. Que versículo 22 diz: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrava com seus discípulos naqueles barquinhos, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Beleza, galera? Aí versículo 23. Contudo, outros barquinhos tinha chegado de Tiberíade, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graça. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. E, achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi,
quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha, Jesus disse a eles, né? Amém? Aí o versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Tá vendo? Versículo 27, que coisa mais linda. Aí. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A comida que permanece para a vida eterna, a palavra de Deus, né? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. O Pai Deus, né? O selou. Tá vendo? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí versículo 29, né? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Tá vendo? A obra de Deus, para crer no Senhor Jesus, que o enviou, né? Tá vendo? Então nós temos que crer, porque será salvo. E o milagre acontece. Versículo 30. Disse-lhe, pois, que sinais podeis fazer tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Tá vendo? O povo ainda perguntando a ele, né? Que sinais a gente vê tu, né? Como opera. Aí, versículo 31. Nosso pai comeram o maná no deserto, como está escrito, dá-lhe a comer o pão do céu. Versículo 32. Disse-lhe, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Olha, o povo estava multidão, né? Estava doido para comer desse pão ainda. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha, Jesus falando com ele. É versículo 36 que diz, mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, tá vendo? Por isso, meus queridos, vamos a Jesus, que ele nunca vai lançar você fora. Versículo 30. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio fazer o mandado do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha poder, né? Versículo 39. E voltando do Pai, e a vontade do Pai que me enviou é
esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos crer, né? Ele ressuscitou e está vivo desde agora e para sempre. Para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Um forte abraço. Deus abençoe aí. E vamos meditar na palavra, né? Amém? Glória a Deus.